Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira soberana no nome do Senhor Jesus. A você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha em outras plataformas, que Deus possa te abençoá-lo de maneira graciosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou passando, eu quero aqui compartilhar com o teu coração. Talvez você que vai ver essa mensagem, você está enfrentando alguma luta, você está passando por algum deserto, você está vivendo dias de angústia, dias de aflições, e você vai entender o porquê que Deus permite determinados problemas na nossa vida. Você vai entender qual de fato o propósito de Deus e o porquê Ele permite determinada circunstância que às vezes nos faz até chorar, ver ter lágrima do fundo da alma, por momentos que a gente passa, que às vezes a gente acha que não vamos suportar, a gente se sente sozinho. Você vai entender o real motivo de tudo isso. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Observe que aqui o apóstolo Paulo, na conjectura dos seus pensamentos, ele foi alguém, você conhece muito bem a história, muito usado por Deus, o apóstolo Paulo, quando houve a sua conversão a Cristo. E a partir do chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo, ele começou a enfrentar aflições. E por que ele começou a enfrentar aflições? Exatamente por ele ter escrito isso daqui: para que eu não me ensoberbecesse, ou para que eu não me vangloriasse com a grandeza das revelações. Ou seja, ele está dizendo assim, que quando Deus a chamou, o que Deus derramou sobre ele foi grande demais. O que sobre ele Deus derramou foi algo sobrenatural, foi algo divino, foi algo extraordinário. Mas a Bíblia também diz que quanto mais dado, mais será cobrado. E na proporção do que Deus derramava unção sobre a vida do apóstolo Paulo, na proporção do que Deus derramava sobre ele a presença, na proporção do que Deus derramava do Espírito Santo sobre o apóstolo Paulo, por outro lado, o tentador, o inimigo, o adversário, ou precisamente Satanás, também tentava mostrá-lo para o apóstolo Paulo de que era em vão todo o serviço dele em Cristo, de que estava sendo à toa, de que ele não teria nenhuma recompensa de tudo que ele estava fazendo por amor a Cristo, no chamado qual ele havia, ou melhor, no qual ele havia sido chamado. Talvez você que vai ouvir essa mensagem, você está passando por algo semelhante. Você está enfrentando uma grande luta dentro de casa, um problema sério no teu casamento. Talvez na tua vida espiritual você está passando por um deserto e você se pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Talvez dentro de você está como se fosse uma terra árida, uma terra seca, a qual não flui, a qual parece que a presença não vai mais ser derramada no seu coração, e você tem desejo de sentir essa presença. Você tem desejo de sentir essa graça, precisamente falando a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E isso talvez te cause uma certa tristeza, um certo desconforto. Isso talvez te cause uma certa intriga dentro de você, pelo fato de você não estar conseguindo ter esse encontro com o Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso simplesmente porque muito de Deus ele estava recebendo. Muito Deus derramava sobre ele. Mas na proporção do que Deus derramava, como falei anteriormente, por outro lado, o inimigo tentava ele. Eu te pergunto, será que você está pronto para as tentações da vida? Será que você está preparado para suportar a grandeza das revelações de Deus como Paulo estava? Porque Deus derramou sobre ele de maneira poderosa, de maneira graciosa, de maneira soberana. Porém, na medida do que Deus derramava por um lado, por outro lado, o inimigo atentava. Mas por que Deus derramou sobre ele? Porque Deus sabia que ele estava preparado para enfrentá-lo tudo aquilo. Deus sabia que ele estava preparado para atravessá-lo aquele momento de tentação. Aí ele disse no versículo 8, ou melhor, no final do versículo 7, que tudo aquilo que o diabo estava tentando era para que ele não fosse exaltado. Porque na medida como Deus estava derramando graça sobre o apóstolo Paulo, da forma como Deus a ele estava confiando, Deus tinha um propósito, o qual nada menos era que exaltá-la, o próprio apóstolo Paulo. E esse era o motivo dele estar passando por tudo aqui. Talvez você está passando por um momento conturbador,
Talvez você está passando por um momento de angústia. Talvez o teu coração é como se estivesse com uma terra seca, desejando a chuva do Espírito Santo, desejando a chuva da presença. E você está se perguntando por quê? É porque Deus está te preparando para te exaltá-lo lá na frente. Ele está preparando para dar chuva na tua terra. Ele está te preparando para dar um crescimento espiritual na tua vida. Ele está te preparando para você viver grandes coisas com Ele lá na frente, no nome do Senhor Jesus. Disse no versículo 8: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Veja que ele se cansou. O apóstolo Paulo foi ser humano como eu e você que vai ouvir essa mensagem. Chega um momento que ele olha e fala: Deus, estou cansado. Deus, é verdade que o Senhor me deu graça. É verdade que o Senhor me chamou para um propósito. O Senhor me chamou para viver algo que nem eu, sendo que eu sei que tem algo grande me esperando. Mas eu não estou suportando as aflições. Afasta de mim tudo isso, Deus. Afasta de mim esse fardo que está pesado. Ele pediu 3 vezes para que Deus afastasse dele aquela tentação, para que Deus atirasse dele aquele problema, aquela angústia, aquele sentimento de revolta. Como falei, na medida que Deus confiava por um lado, por outro o inimigo atentava. E ele começou a chorar. O rosto do apóstolo do gentio, ou o apóstolo Paulo, começou a ficar banhado em lágrima. E com lágrima ele pediu pela 3ª vez: Senhor, não aguento mais. Senhor, eu estou cansado, faz algo por mim. Senhor, por que eu estou passando por isso, já que foi o Senhor que me chamou? Talvez você vai ouvir essa mensagem. Você está passando por algo semelhante, por um momento, um problema que está te arrancando lágrimas. Talvez você está passando por um problema que está te causando aflição. Talvez você está carregando um fardo que pesou sobre os teus ombros. E você está pedindo uma resposta a Deus, o porquê de tudo isso. Por que Ele está permitindo tudo isso? Qual o real motivo dele estar permitindo as tentações na sua vida? Qual o real motivo dele estar permitindo você passar por essa prova, de você atravessar esse deserto? O porquê do espinho na carne? Talvez você está se fazendo essa pergunta. Olha o versículo de número 9 que está escrito: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Deus olha para ele e diz: Paulo, é verdade que o inimigo está te atentando por um lado, mas por outro lado eu achei graça em você, Paulo. A minha graça, Paulo, te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É porque Deus achou graça em você. Por isso que você está passando por essa luta. Deus achou graça em você. Por isso você está atravessando esse deserto. Deus achou graça em você. Por isso Ele permite um momento que te arranca lágrima lá do fundo da alma. Deus achou graça em você. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. O fato de Ele achar graça em alguém, Ele permite as tentações daquele alguém que Ele achou graça. Ele permite as provas. Ele permite a circunstância. Ele permite um momento conturbador de aflição que nos faz chorar, simplesmente para que o poder dele seja revelado, para que através desse poder a gente possa vencer aquele momento difícil, simplesmente por ele ter achado graça naquele alguém, como ele achou no apóstolo Paulo e achou de você também que está ouvindo essa mensagem. Eu sei que Deus não joga palavras ao vento, é com você que Deus está falando. Ele achou graça em você. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza e você vai vencer esse momento de luta. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, Ele vai te fazer forte. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, você vai se levantar, você vai dar a volta por cima, porque Deus achou graça em você. Se Deus achou graça em você, Ele vai derramar poder, força, presença, unção, como sobre o apóstolo Paulo foi derramado, simplesmente para que através da graça de Jesus, você possa dar um brado de vitória, um brado de júbilo, e entender que na tua fraqueza se aperfeiçoa o poder do Todo-Poderoso, o poder do Altíssimo para te fazer forte, e para você entender que aquele que Deus achou graça será sempre um vencedor, como você é, sempre vitorioso na vida, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza para você vencer dos momentos de dificuldade. Tá bom, meus amados? Ele continua dizendo, versículo de número 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Observe que lá atrás
No versículo de número 8, o apóstolo Paulo pediu para Deus livrar ele daquele momento. Ele não estava aguentando. Ele pediu para que Deus entrasse com providência na vida dele, que o fardo estava pesado. Ele pediu para que Deus fizesse algo para da vida dele, que ele não estava mais suportando as aflições, as angústias, as dores, os tormentos. Mas agora ele já está tendo prazer nas suas lutas. Agora Paulo já está entendendo que as lutas, os desertos, as provações, as dificuldades, ele já está tendo prazer nelas. Porque finalizou dizendo: porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Ele entendeu que as lutas, os desertos, as provações, os dias difíceis, os dias de obscuridade, é porque Deus havia achado graça nele. E ele sabia que nos momentos difíceis que ele atravessasse dali para frente, o poder de Deus, o poder lá do alto, se aperfeiçoaria na fraqueza dele, para que através do poder de Deus que sobre ele estava, ele pudesse vencer cada uma das lutas que ele enfrentasse. Por quê? Porque Deus o havia achado graça dele. No começo ele começou reclamando, pedindo para que Deus a livrasse, que ele não estava suportando, pedindo até que Deus a tirasse dele aquele sofrimento. Mas agora no final ele já está se alegrando nas suas fraquezas, porque ele sabe que Deus era forte na vida dele. Agora ele está se alegrando nas lutas, que ele sabe que nas lutas ele será vencedor. Agora ele está se alegrando nos desertos, porque ele sabe que Deus é com ele. Agora ele está se alegrando nos dias de obscuridade, porque ele sabe que a luz vai brilhar. Agora ele está se alegrando com as tempestades, porque ele sabe que Deus tem o controle dela. Agora Paulo está se alegrando nas suas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Deus achou graça em você, pode ter certeza disso. Pode apostar que Ele achou graça em você. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, e você vai ser vitorioso mais que nunca. E você vai ver que Ele, Jesus Cristo, achou graça em você. Por isso Ele está permitindo essas lutas. Na tua fraqueza Ele vai te fazer forte, para que você entenda, para que você saiba que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, para que mais que nunca você seja vencedor e vitorioso na vida, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Meia-noite eu volto orando pela sua vida. Forte abraço. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.